tema da nossa conversa hoje aqui é uma pergunta. Você necessita do que deseja? Para pensar aí um pouco. Você necessita do que deseja? Mateus 20, verso 20, diz assim. Mateus 20, 20. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos. A mulher de Zebedeu aqui é a mãe de Tiago e João. Alguns a chamam de Salomé. De fato, existia uma mulher que seguia Jesus, chamada Salomé. Eu confesso que eu procurei se existia uma ligação, se de fato Salomé, ela é tida historicamente como a mãe de Tiago e João e a esposa de Zebedeu. Existe quase que um acordo histórico de são a mesma pessoa. Mas aqui se trata, essa mulher de Zebedeu, que Mateus relata, é a mãe de Tiago e João, dois dos apóstolos de Jesus. Adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Que queres? Agora, verso 31. Nós estamos diante de uma outra história. Vamos ler a partir do 30. A história seguinte. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem, eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Versículo 32. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Que quereis que eu vos faça? Vamos orar. Pai, que esta palavra venha de encontro, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Nós precisamos ouvir a Tua voz, desejamos ouvir a Tua voz, e que ela seja luz para nós, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou usar esse aqui, porque está dando um pouco de interferência. Vou tirar aí. Maravilha. Obrigado. Você necessita do que deseja? Nesses dias lá em casa, tem um filme que está em alta lá, com um dos meus filhos. Aladim. Todo mundo já ouviu a história do Aladim. E a gente, em casa, sempre tem o costume de almoçar junto e jantar junto. Nesse tempo, estamos mais juntos do que nunca. E a gente aproveita esse tempo para conversar, bater papo. É proibido na hora de jantar e ficar no celular. Enfim, a gente fica conversando, jogando conversa fora, conversando besteira. E esses dias eu perguntei para a turma lá, eu fiz uma enquete, né? A gente estava falando sobre o Aladim e tal. Falei: e aí, se você tivesse a oportunidade de fazer um pedido, mas só um, o que é que você pediria? Já parou para pensar uma coisa dessa, não? Um desejo. Você tem uma escolha. E saiu, assim, inúmeras
pérolas do nosso meio. Obviamente que eu não vou falar o nome, entregar ninguém aqui numa mensagem aqui na igreja. Mas, assim, teve gente que... Uma das pessoas queria um apartamento, uma outra queria um PlayStation 5, que parece que vai ser lançado nos próximos meses. Teve gente que ia pedir para o Aladim uma bota, outros um perfume, e teve até uma pessoa que disse que queria superpoderes. Superpoderes. Só que ele estava em dúvida entre 2 superpoderes. Que, ao mesmo tempo que ele queria ser uma pessoa com a capacidade de ficar invisível, ele também queria se teletransportar, mudar de lugar. Vá vendo as pérolas que sai lá em casa. E teve até uma pessoa que disse que ia pedir um All-Star para o Aladim. Enfim. É a lista de desejo. Bom, se você olhar no dicionário, desejo e necessidade são coisas bastante distintas, ainda que a gente pense que elas são semelhantes. Eu não vou ler as definições que eu marquei aqui, porque eu acredito que as definições são mais claras do que a gente possa imaginar. Desejo é aquilo que a gente quer. Necessidade é aquilo que a gente precisa. Então, desejo é o que você quer, é o que você anseia, é o que você tem vontade, é o que você espera, é o que você busca. Isso é o seu desejo. Necessidade é aquilo que você, de fato, precisa. E você vai concordar comigo que a maior parte dos problemas que acontecem na nossa vida é quando a gente não consegue transitar entre desejo e necessidade. Esse texto que a gente acabou de ler é um texto onde Jesus faz uma pergunta em 2 situações, a mesma pergunta em 2 situações bastante distintas. Primeira vez, ele está diante dessa mulher, mãe de Tiago e João, mulher de Zebedeu, e ela foi até Jesus, ela fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Seus filhos eram as pessoas mais próximas de Jesus. Enfim, ela chegou lá para pedir um favor. E Jesus, obviamente, por conhecê-la, por amá-la, perguntou: o que é que você quer? É interessante o contexto onde isso está posto, tá bom, gente? Se você ler o verso 17 até o 19, Jesus tinha acabado de falar para os seus discípulos que ia morrer. Ó, chegou minha hora, eu vou partir, eu vou sofrer, eu vou ser entregue na mão enfim, vão escarnecer de mim. E no meio dessa conversa, essa mulher chega pedindo um favor para Jesus. Jesus perguntou: o que é que você quer? E ela estava com a resposta na ponta da língua. Ela não ficou titubeando, sabe? Aquela coisa, nossa, o que é que eu vou pedir? Não, ela já sabia o que queria. E ela disse para Jesus o seguinte: no teu reino, o senhor pode colocar 2 cadeiras, uma do lado direito e uma do lado esquerdo, e uma para cada filho meu? É o desejo dessa mãe, mais do que coruja, mais do que coruja. Jesus falou para ela: você não sabe o que você pede. Se você continuar lendo o texto, você vai ver o verso 22, Jesus disse: tá biruta, esse pedido seu, esse desejo seu é bobagem, isso não compete a você, isso não tem nada a ver, tem um cálice para beber, isso é complicado. O que você está pedindo não é tão simples como você acha que é. Passou o próximo texto, tem 2 cegos em Jericó, gritando desesperadamente por misericórdia.
E as pessoas que estão à volta dos cegos chegam, mandam eles ficarem quietos, e eles gritam cada vez mais, e Jesus se aproxima. E Jesus se aproxima e pergunta: o que é que vocês querem? A mesma pergunta que ele fez para a mulher de Zebedeu. E diferente da mulher de Zebedeu, aqueles cegos foram assertivos no desejo. Tanto é que receberam aquilo que estavam buscando. Eles pediram para Jesus: nós queremos voltar a ver. A gente quer enxergar novamente, que os nossos olhos se abram. E a Bíblia diz que Jesus tocou os olhos e imediatamente eles recuperaram a visão. Desejo e necessidade. O que eu quero e o que eu preciso. Como é que a gente soluciona essa crise? Porque você vai entender no transcorrer da mensagem, eu quero ser muito objetivo e direto, que essa mensagem pode ser aplicada para qualquer área da sua vida. Você pode levar ela para suas relações interpessoais, porque uma coisa é o que você quer nas suas relações interpessoais, outra coisa é o que você necessita, o que você precisa. Você pode levar para suas conquistas materiais, porque uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que você necessita para a sua vida profissional, para a sua autoestima e até para a sua relação com a comida, com vícios que possivelmente você possa estar lutando contra. Você vai ver que tudo se resume no desejo e na necessidade, na nossa capacidade de transitar nessas duas coisas. Eu anotei 3 coisas simples que eu creio que vão te ajudar muito. A primeira delas é a seguinte: diferencie desejo de necessidade. Então, a primeira coisa que vai nos ajudar a passar por isso vitorioso é saber diferenciar, discernir. E quando eu falo saber diferenciar, é saber diferenciar mesmo. É ser honesto na sua capacidade de saber que uma coisa é o que você quer e outra coisa é o que você necessita. Se você souber diferenciar isso, olha, a maioria esmagadora dos seus problemas acabaram. Boa parte das suas lutas, das suas angústias, ansiedades, das suas inquietações vão ser colocadas por terra quando você for capaz de saber. Uma coisa é o que eu quero, e já quero abrir um parênteses enorme aqui. Eu não estou falando contra desejo, nem contra vontade, nem contra ambições, porque eu sou o primeiro aqui a levantar a mão e dizer: eu as tenho e tenho bastante. Lugares que eu quero ir, coisas que eu quero ter, desejos sonhos, buscas pessoais, de tudo que é a área que você pode imaginar. Mas a gente precisa ser honesto e maduro o suficiente para saber discernir desejo de necessidade. Agora, gente, aqui eu espero estar falando para pessoas normais. Todo mundo é normal aí? Não. Não, tem gente balançando a cabeça assim, não. Que está aqui dentro, inclusive. Eu acho que é outra coisa. Mas eu espero que todo mundo esteja me ouvindo, seja normal. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que não tem essa capacidade de discernir desejo de necessidade. Eu já vi, por exemplo, pessoas em prantos, e daí você vai conversar, é uma luta que eu estou vivendo, tal, você fala, poxa, a pessoa certamente está com privações
enormes. E quando você conversa é o seguinte: pastor, faz 1 ano e meio que eu não saio viajar com a minha família. Então, isso é a típica evidência de uma pessoa que ela não soube discernir o que é desejo e o que é necessidade. É pecado ir viajar com a família? Nenhum pecado. Mas você vai entender justamente o que eu estou falando. Como eu disse, esse mecanismo vai servir para tudo. Eu já lutei nessa área e é por isso que eu gosto de dar o exemplo. Eu tive, num momento da minha vida, uma disfunção alimentar, para não falar que eu era glutão, e que eu comia mais do que precisava. Quando você discerne que uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu preciso, a sua relação com a comida muda. Eu quero comer mais. Eu quero comer muito mais. Eu já contei aqui, sem vergonha de ser feliz, que eu tomava 2 litros de Coca-Cola por dia. Era o que eu queria. A pergunta é o seguinte: eu precisava? Eu necessitava daquilo? Isso foi me levando a situações terríveis, tanto na minha saúde física como na minha autoestima. Enfim, minha vida começou aí nessa área, ladeira abaixo, porque em dado momento eu não separei, eu não diferenciei desejo de necessidade. Eu lembro quando a gente mudou para Rio Claro, eu descobri, agora aqui em Piracicaba tem esse Chiquinho Sorvete. Eu descobri, tinha lá em Rio Claro, quando eu morava aqui não tinha, mas tinha lá o Chiquinho Sorvete. Eu tomava um milkshake lá, a gente ia almoçar no centro todo dia, eu e os meninos da igreja lá, e a gente almoçava num lugar que era assim, você pagava R$11 e comia à vontade. Quer dizer, já era ladeira abaixo mesmo. E depois de comer muito, a gente ia nesse Chiquinho todo santo dia tomar o milkshake lá, o negócio. Mas todo dia, todo dia. 3 vezes por semana tinha o lanchinho da tarde, que eu já contei para vocês, que era o Big Taste com batata frita, Coca-Cola e um Top Sundae com paçoca. Depois disso, quando eu conto, gente, você acredita, era verdade mesmo. A coisa era feia, por simplesmente não saber diferenciar o que era o meu desejo e o que era necessidade. Se você levar isso para impulsos sexuais, por exemplo, você pode ser solteiro, casado. Uma coisa é você ter um desejo sexual. Uma coisa é você querer algo. Outra coisa é você necessitar daquilo. Quantos casamentos acabam porque um dos cônjuges não soube diferenciar desejo de necessidade? Quantas crianças nasceram de forma acidental porque um casal não soube diferenciar desejo de necessidade? Uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu preciso. Quantas pessoas talvez hoje estejam endividadas me ouvindo? Cartão de crédito estourado, busca e apreensão no carro, fatura papagaio, você não sabe como, cobrador batendo. Talvez sua vida financeira esteja no avesso. E se a gente for parar para conversar e sentar como 2 pessoas maduras, talvez você vá me dizer o seguinte: pastor, eu não soube discernir, diferenciar desejo de necessidade. Eu desejei comprar um carro que eu não necessitava. Mais uma vez eu falo, Aquiles,
É errado trocar de carro? Óbvio que não. É claro que não. Mas existe a circunstância ideal, correta, o momento. Se você for honesto nessa sua avaliação, boa parte, se não a maioria esmagadora dos seus problemas, certamente vão acabar. Eu estou dizendo isso porque o primeiro pecado da história da humanidade, gente, nasceu nesse contexto. Quando Eva é tentada pela serpente, ela não soube discernir, ela olhou para o fruto era agradável aos olhos e era desejável. Ela desejou. Mas deixa eu dizer uma coisa, mas ela não necessitava. Ela não precisava. Não tinha problema algum ela querer. Você vai olhar na Bíblia que tentação é isso, é o desejo, é a vontade. Mas tentação não é pecado. O problema é quando eu passo a linha. E Eva não soube discernir que o que ela queria era uma coisa, mas o que ela precisava era outra coisa. Deus não tinha deixado faltar nada para ela, pelo contrário, eles tinham uma floresta inteira, um jardim todo para comer fruta, à vontade. Mas Deus disse, dessa árvore não coma. Foi justamente essa árvore que ela desejou. Quando Jesus foi tentado, em Mateus capítulo 4, lá no deserto, ele estava há 40 dias sem comer. E teve fome. Satanás chegou e disse para ele o seguinte, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus estava com fome. Ou seja, estava com desejo, tinha vontade de comer. Mas entendeu, naquele momento, que uma coisa era o que ele desejava, outra coisa era o que ele necessitava. Então, tem, nesse contexto, 3 perguntinhas que a gente precisa fazer para a gente mesmo. Primeira delas, é uma necessidade ou apenas um desejo? Quando algo surgir, uma oportunidade, uma angústia, uma luta, sei lá, você está querendo comprar alguma coisa, você, sei lá, olhou, apareceu uma propaganda, passou na frente de uma vitrine, é uma necessidade, eu preciso mesmo, ou é apenas um desejo, uma vontade minha? Segunda coisa, se é um desejo, eu posso. Ou seja, tá, porque nem todo desejo é nocivo. Tem coisas que são lícitas eu desejar, não tem problema nenhum. Mas tá, eu desejo, eu posso. É lícito, é correto. Por exemplo, você deseja uma mulher, mas ela é casada. Você não pode, você tem que entender isso. Deseja comprar uma coisa, você não tem dinheiro para comprar um negócio, então cai fora. Você não pode, aquilo lá não é possível. Não está dizendo que nunca vai ter, mas nesse momento não dá. Tem que haver essa maturidade. Por que as pessoas se endividam? Porque desejam aquilo que não podem. Se eu posso, eu devo, quer dizer, é possível, mas eu devo. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então está aqui a primeira chave para nós transitarmos bem nesse ambiente, que é uma linha tênue, perigosa, que pode e tem levado muita gente para o abismo. Casamentos têm acabado, pessoas têm sido viciadas. Por exemplo, ninguém nesse mundo,
Nós temos 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Ninguém necessita de cocaína. Ninguém. Não tem um ser humano que seja necessário para a pessoa viver cocaína, ou crack, ou maconha, ou tantas outras drogas que a gente tem aí, lícitas ou não lícitas, né? Permitidas ou não permitidas por governo e tal. Ninguém necessita, mas muita gente deseja. E daí, quando as pessoas não conseguem diferenciar uma coisa da outra, está aí um negócio que alimenta bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de tráfico de drogas, enfim, quadrilhas inteiras, porque pessoas não conseguem separar seus desejos de suas necessidades. São um grande avanço quando a gente tem essa maturidade. Porque, gente, pessoas que agem só pelo desejo se tornam animais irracionais. É um animal, é um cachorro, é um leão, é uma hiena que vai agir. Eu ouço pessoas falar assim, não, eu sou assim, eu sou impulsivo mesmo. Quer um exemplo? Alguém te distrata. Você tem o desejo de retrucar. Se você é de carne e osso, você tem o desejo de pagar o mal com o mal. Você tem o desejo de se vingar. Mas a pergunta é, você precisa disso? Você necessita se vingar? A Bíblia diz para a gente pagar o mal com o bem. O bem. Então, note que isso vai servir para todas as áreas da nossa vida, todas as esferas da nossa vida. Você não precisa agir assim, não, eu sou assim, eu sou impulsivo mesmo para comprar, eu sou mão aberta. Não, aprenda a diferenciar desejo de necessidade. Segunda coisa, e essa aqui é muito importante, gente, não sofra por não ter algo que você deseja, mas não necessita. Vou repetir, porque eu sei que muita gente gosta de anotar. Não sofra por não ter algo que você deseja, mas não necessita. Sabe, eu acho que o problema é quando a gente começa a sofrer, a se angustiar, a ficar ansioso por causa de uma coisa que a gente quer, mas que no fundo a gente não precisa, a gente não necessita, não é necessário para viver. Quando isso passa a causar sofrimento em mim, daí é uma luz que se acende e eu preciso ter maturidade, porque eu estou agindo como uma criança que começa a bater o pé. Quer ver um exemplo? Se tem uma coisa que gera angústia, ansiedade, muita gente, é cerimônia de casamento, né? Eu já fiz muito casamento e conheço muita noiva. E assim, todo mundo que vai casar, gente, quer que aquela noite, aquele dia seja assim, especial, sim ou não? Todo mundo quer que seja algo histórico e tal. Casar, tem sonho. Sonha desde criança, sonha principalmente as mulheres e tal, não sei o que. Todo mundo. Daí você, obviamente, vem crescendo, idealizando uma noite dos seus sonhos. Um vestido maravilhoso, com uma cauda enorme, com Swarovski, seu vestido, um véu, a igreja toda enfeitada de flores maravilhosas, ou quem sabe você fala, que igreja, eu quero casar em Bora Bora, quero casar em Cancún, quero casar igual o Ronaldinho Cicarelli, num castelo na França, eu quero casar na Europa, maravilha, você deseja aquilo. Quem é que vai fotografar esse casamento, gente?
Quem é que vai tirar foto? Ah, não, eu quero que fulano de tal aí, bam, eu quero que aquele japonês corte meu cabelo, o japonês que cortava o cabelo da Dilma, eu quero que o Ricardo Almeida faça um terno para mim e tal, e ele vai tirar minhas medidas em casa. Ah, eu quero isso. Eu quero, o desejo, eu sonho, eu quero que o Fazano cuide do buffet. Não, vai ser o Alex Atala que vai cozinhar para a gente, para os meus amigos. Imagina, a pessoa fala assim, casamento uma vez na vida. Eu mereço, eu desejo, eu quero. Maravilha. E como é que você vai chegar? Com que carro a senhora vai chegar? Não, eu quero chegar de helicóptero. Não, ou não, com a carruagem, uns cavalos, um cavalo branco, não sei o quê. Maravilha, a senhora deseja tudo isso, né? Deseja. Maravilha. Mas tem só um problema. Você é pobre, está casando com um pobre. E não vai dar, não. Vai dar, não. Infelizmente o castelo desmoronou. Aliás, nem desmoronou, porque ele nunca deveria nem ter sido cogitado. O japonês não vai poder fazer seu cabelo, sua maquiagem. O Ricardo Almeida, ele não levanta da cadeira dele pela quantidade de dinheiro que você está disposto a pagar. Seu terno vai ter que ser comprado aqui no centro mesmo, aqui na Governador, e parcelado. Gente, e a gente fala essas coisas até num tom de brincadeira e é engraçado, mas quantas pessoas sofrem porque não vão poder ter o que desejam. Mas se forem maduras suficiente, vão entender que não precisam, não necessitam. Mais uma vez, todos os parênteses abertos aqui, para dizer para você o seguinte, você que tem dinheiro, chama não o japonês, chama o japonês, o chinês e o coreano para maquiar você. Chama o Ricardo Almeida e chama, sei lá, o Hermenegildo Zenha e o Yves Saint Laurent, não sei se ele está vivo ainda, e o Dolce e o Gabbana também. E vem todo mundo e tira a sua medida e faz 5 ternos e na hora você resolve qual que é o mais bonito. Se você tiver condições, faz. Chama o Alex Atala, o Fogaça, chama, e a Dona Maria que cozinha aqui na esquina, chama todo mundo, serve todo mundo e gasta. Mas eu não sei se é o caso. Então, não sofra por causa disso. Eu estou falando, gente, porque eu casei. E quando a gente foi casar, nós entregamos 400 convites, tinha 700 pessoas no nosso casamento. Aí você fala, Aquiles, você não queria fazer festa? Minha mãe chegou para mim e falou que vai fazer festa? Faça a festa. Eu falei, com que dinheiro, Cristo? Eu não tenho. Você não tem. Dani também não tem. Não tem. O que é que tem? Dá para fazer um almoço lá na casa da sua avó, só para os padrinhos. Então vamos fazer. Fez o almoço na casa da minha avó, para os padrinhos. Sua tia disse que faz um bolo para servir no final, para os convidados. Então, beleza. Vai lá, tia, faz um bolo. E a gente serve guaraná para a turma. Deixa eu falar, eu casei. Era do jeito que eu desejava? Não. Honestamente, não. O vestido da Dani foi emprestado. O meu terno não foi do Ricardo Almeida. A igreja que eu casei era uma cooperativa, um lugar bem feio, não era um salão dos sonhos. Mas eu resolvi não sofrer por não ter uma coisa que eu simplesmente desejava, mas não necessitava. E se você for honesto, você vai ver que nossas maiores angústias
estão ligadas aos desejos que nós não necessitamos. A gente quer, mas no fundo, se a gente for honesto, a gente vai assumir. A gente não necessita. Fala, poxa, eu não tenho aquele carro, eu não tenho aquela joia que você gostaria, aquela quantidade de dinheiro, salário que você gostaria. Mas você não precisa. Se você precisasse, pode ter certeza que certamente você estaria. Então, se a primeira coisa é a gente saber discernir, diferenciar, ter maturidade para saber, uma coisa é o que eu preciso, outra coisa é o que eu quero. A segunda coisa é ter uma resolução. Cara, eu não vou sofrer por causa de um desejo que não é necessário. Poxa, se eu tiver recurso, se eu tiver condição, se as circunstâncias forem favoráveis e eu puder ter aquilo, que maravilha, eu terei com o maior prazer do mundo. Mas se não, eu vou ficar triste? Talvez sim. Eu vou ter que partir para um plano B? Talvez sim. Mas eu não vou ficar ansioso, endividado, preocupado, perder noite de sono. Não, por nada, nada disso. É simplesmente um desejo. E, gente, se tem uma época que a gente precisa tomar cuidado, é essa época aqui, porque o tédio faz a nossa carne gritar. O tédio faz a nossa carne querer prazer. A gente deseja muito, 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 muito. Mas deseja coisas que certamente a gente não necessita. E é interessante, eu estava conversando esses dias com a turma lá em casa, né, sobre a força que o marketing tem. Eu acho, me perdoe se tem alguém aqui que trabalha na área de marketing e está me ouvindo, é professor de marketing, mas eu acho que muitas estratégias são feitas no inferno de marketing. Porque, gente, você vai ser honesto comigo. Você está de boa vivendo sua vida. Fala, cara, eu tô bem, eu tô pleno. Deus está comigo. De repente, você assiste uma propaganda e você descobre que você precisa de uma coisa que você nem sabia antes que existia. Você precisa ter aquela bota, calça, ter aquele carro, ou ter o corpo daquela modelo, ou ter aquela condição de vida. Até antes de ver a propaganda, você estava em paz. Mas aquilo te fez despertar para algo. Criaram uma necessidade em você, mas deixa eu dizer, mas é enganosa. É só um desejo. É só um desejo. Então, não sofra por causa disso. Não sofra por causa disso. E terceiro e último lugar, creia que Deus vai cuidar de cada uma das suas necessidades. Eu vou repetir. Creia que Deus vai cuidar de cada uma das suas necessidades. Quando você olha para Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha, Jesus está falando sobre ansiedade, sobre essa vida inquieta de sofrer por causa de coisas, e coisas. Jesus diz, calma, gente, calma. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas, é interessante, né? Porque o texto diz assim, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E não todas as coisas que serão acrescentadas. Não, todas
estas coisas. Que coisas? Coisas necessárias para a vida. Jesus está falando de vestes e está falando de alimento. Aí não vai fazer igual um amigo meu, né? Diz, não, eu me contento só com veste e alimento, desde que eu vista Dolce & Gabbana e coma no Pobre Juan toda semana ou no Coco Bambu. Não, não é isso. Jesus está falando de nossas necessidades supridas. Ele diz, o Pai não vai deixar faltar nada para vocês. Vocês não vão ter falta de nada. Deus vai cuidar de cada uma de suas necessidades. Assim como uma flor é cuidada, assim como um pássaro é cuidado, você será cuidado por Deus. Eu gosto daquele texto que Natã foi repreender Davi, que Davi tinha desejado uma mulher que não era dele e, consequentemente, ele comete adultério, porque ele passa a linha do desejo. Enquanto era um desejo, era uma coisa, mas ele não entendeu que ele não precisava daquilo e se deitou com a mulher engravidou, você conhece a história, depois até ele planeja o assassinato do marido de Batseba. Natã vai repreendê-lo e dizer o seguinte para ele, Davi, Deus te deu o trono, Deus te deu o reinado, te tirou de trás das ovelhas, te deu fama, honra, mulheres. Davi tinha muitas mulheres. E Natã disse para ele o seguinte, e se isso fosse pouco, Deus teria te dado mais. Quer dizer, Davi, Deus te deu tudo o que você precisava, cara. Por que você foi passar da linha? Deus cuida da gente, Davi. Deus dá para a gente aquilo que nós necessitamos. Deus nunca permitirá que você passe por necessidade. Nunca. Jamais. Ele tem tudo o que você precisa a seu dispor. Tudo. Para essa estação da sua vida. Ele tem tudo o que você precisa. Eu termino dizendo para você o seguinte, não está aqui uma pessoa falando que a partir de agora você tem que ser um monge, um João Batista, que vai para o deserto e sua roupa vai ser pele de camelo e vai comer gafanhoto e mel silvestre. João Batista vivia assim, só com o necessário mesmo. E que a partir de agora, você não pode mais desejar nada. Não. Eu creio, a mesma Bíblia que nos traz essas verdades, é a mesma Bíblia que diz que Deus tem vida abundante para a gente, que Deus multiplica pão e peixe e sobra 12 cestos cheios. Eu creio num Deus que faz infinitamente mais. Eu creio em tudo isso. Essa mensagem não desprega nenhuma outra que eu já preguei aqui. Mas eu acredito que o fator mais importante para nós pensarmos hoje aqui é o equilíbrio. É não permitir que nossos desejos produzam em nós ansiedade, tristeza, tédio, sentimento de fracasso, noites mal dormidas, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu não conquistei isso, porque eu já estou com tal idade, porque isso e aquilo, minha vida. Não. Essa angústia é que é danosa. Hoje essa palavra é para trazer paz para o seu coração. Para dizer o seguinte, Deus vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar de cada detalhe da sua vida. Ajusta o foco. Coloca o foco. Não passa da linha. Entenda o que é desejo, entenda o que é necessidade. Ache o equilíbrio. Amanhã ou depois, as coisas melhoram e esses desejos que são caprichos são as sobremesas da vida. Porque ninguém vive de sobremesa, né?
Qual que é seu almoço hoje? Sorvete. Legal, daí você vai jantar. O que é que você vai jantar hoje? Pudim. Daí amanhã, no café da manhã, o que é que você vai comer? Cheesecake. Na hora do almoço, merengue. Não, ninguém vive, pelo menos eu espero, né? Ninguém viva assim. A vida é arroz e feijão, uma salada de alface, tomate, uma carne moída, uma salsicha, um macarrão gostoso e tal. E de vez em quando tem uma sobremesa boa, gostosa, que faz bem, que alegra a alma. Eu deixo para você um versículo, falou muito comigo ontem. Quem está comigo no plano, na leitura aí do Novo Testamento, já estamos no meio de João. E João 13:17 diz assim, se o pessoal da música quiser chegar já, para a gente orar, pode chegar. João 13:17 diz, agora, palavras de Jesus, agora que vocês já sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Agora, Jesus falou isso depois de um sermão dele. Eu quero deixar essa palavra para você depois dessa mensagem. Agora que vocês já sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Se as praticarem. Meu maior desejo nessa manhã é que você saiba diferenciar tudo isso. E que essa palavra venha para tirar do seu coração toda frustração, angústia, toda ansiedade, preocupação, porque você tem um Deus que cuida de você. Salmo 37 diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe, quando a gente se agrada de Deus, nossos valores mudam. A gente sabe discernir o que é necessário, o que é só uma vontade. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos fazer dessa oração, desse cântico, a nossa oração nessa manhã.